A romantização da prostituição na internet. Sexta-feira chegou, já esmaga o gostei, porque vocês sabem que nas sextas os vídeos são um pouquinho menos compromissados com a maromba. E hoje eu separei um vídeo, cara, que eu queria assistir, já faz um bom tempo já, que eu só não assisti porque eu queria assistir com vocês. Inclusive, esse vídeo eu tô lançando ele no ao vivo, porque provavelmente você deve estar almoçando nesse momento agora, e estamos almoçando todos juntos, e eu quero a sua opinião, beleza? Por que eu tô falando disso, cara? Porque eu acho que esse é um dos maiores vícios do homem. Grande parte de vocês estão assistindo aqui e eu recebo muita mensagem do pessoal lá no Instagram, porque lá eu falo mais sobre a questão dos vícios e tal, de você ter hábitos um pouco melhores, né? Muitos de vocês me mandam mensagem falando que um dos vícios principais que vocês têm é o vício em conteúdo adulto. Se independente da plataforma que você vai consumir, é o vício em conteúdo adulto. E eu acho que esse aqui é um tema legal pra gente trocar ideia e assistir junto. Então, sem mais demoras, vamos lá, vamos começar aqui. Certa vez, um grande filósofo disse a frase: "Hoje é difícil de encontrar uma menina que não trabalha no job." Acho que foi Sócrates, mas não tenho certeza. Essa frase me deixou muito pensativo, até porque, esses dias, enquanto comia uma deliciosa maçã no pátio da minha casa em algum lugar de Pilão Arcado, Bahia, eu a relacionei com algo que o meu primo, que está no segundo ano do ensino médio, me disse. Sua colega, provavelmente uma adolescente de 15, 16 anos, estava vendendo pack e ofereceu a ele pelo WhatsApp. Pois é, foi-se a época onde pra fazer uma rendinha essa na escola nós vendíamos brigadeiro de panela ou pulseirinhas coloridas. A moda... E aí já vou fazer a pergunta aqui no começo do vídeo que eu quero saber de você. Você acha que quem posta, quem faz esse tipo de coisa igual a menina ali fez, você acha que ela pode ser considerada como prostituta ou não? Eu tenho a minha opinião. Já vou falar ela, mas eu quero que você já comente aqui o que você acha. A moda hoje é vender pack, meus amigos. A que ponto chegamos? Jamais pensei que diria isso, mas realmente, na minha época, as coisas eram melhores. Então, ainda um pouco assustado com toda essa história, fui pesquisar pra descobrir se era algo comum ou um fato isolado. Real ou Barça? Afinal, em uma cidadezinha pobre de 30 mil habitantes, tudo pode acontecer. Mas não demorou muito pra eu entender o verdadeiro motivo dessa febre. A verdade é que hoje em dia a coisa mais normal do mundo é aparecer na sua For You alguma menina sensualizando na tela e quando você clica no perfil, lá estão os famosos links que redirecionam pra compra de conteúdo adulto. Se isso nunca aconteceu com você, é porque não é homem ou tá usando pouco o seu Instagram de cuteco. Das duas formas, parabéns. Isso te livra de muitos problemas. Porque a lógica é bem simples. Imagina que o seu trabalho fosse gravar meia dúzia de atos libidinosos, juntar tudo num único pacote e vender usando fotos e vídeos do próprio corpo como isca para atrair novos clientes. Você faria? Sem sair de casa, sem esforço, sem prestar serviço físico e principalmente sem nenhum investimento em marketing. Algo que grandes empresas investem milhões todos os anos, porque as próprias plataformas impulsionam conteúdos sensuais femininos. Eu acho que aqui a gente vê a maior farsa nesse meio todo. Ali, ó, ele fala ali, ó, né? Sem sair de casa, sem esforço, sem prestar serviço físico, sem nenhum investimento em marketing. Vende-se uma facilidade absurda, onde, teoricamente, ninguém seria afetado além de você, porque no final das contas, você não tá fazendo nada demais. Você tá dentro da sua casa, você não tá se matando, suando ali, ó, passando horas e horas e horas, fazendo esforço, muito esforço físico. Você não tá em contato com nenhum cliente, teoricamente, né? Assim, fisicamente falando. E a barreira de entrada, cara, ela é baixíssima, porque tudo que você precisa fazer é basicamente ligar uma câmera e tome. E é aí que eu acho que é o primeiro passo em direção ao precipício, porque a pessoa vê esses atrativos, teoricamente, serem muito bem, tudo indicando para que a pessoa vê esses atrativos, né, teoricamente fica muito fácil, porque ela está dentro do universo dela, fica muito fácil você excluir o julgamento externo, esquecer que você vive em sociedade, né? Que você tem uma família, que as suas ações não afetam só a sua vida. É aqui que começa a maior farsa. Investimento em marketing. Algo que grandes empresas investem milhões todos os anos, porque as próprias plataformas impulsionam conteúdos sensuais femininos. Esse é o resumo do que uma prostituta virtual faz. Pelo menos na teoria. Parece o trabalho dos sonhos, né? E acima de tudo, você trabalha... Então tem coisa melhor? Na verdade sim, você pode fazer entregas de caminhão ouvindo Amado Batista no Euro Truck Simulator 2, enquanto bebe uma cachaça vagabunda e simula um cigarro na boca. Só que, infelizmente, ainda não pagam pra fazer isso de casa igual as vendedoras de pack. Droga! E também, como... Você pode fazer tanta coisa, velho, tanta coisa, sem ser vender seu corpo na internet, mano. Simular a melhor parte de ser um caminhoneiro, que são as garotas da estrada e o pozinho mágico. Brincadeira, brincadeira. Todo mundo sabe que dá pra fazer isso de casa. Olha a cara de vocês, tô brincando. Mas como tudo na vida, é bom demais pra ser verdade. Dificuldade pra arranjar empregos normais depois, arrependimentos, má reputação pro resto da vida, chance altíssima de não ganhar muito dinheiro no ramo e o principal, sua intimidade eternizada de forma nojenta na internet para sempre. Esses são apenas alguns dos problemas que uma onda de meninas cada vez mais jovens sofrem ou irão sofrer, porque o luxo mostrado por algumas nas redes sociais esconde uma série de segredinhos sujos, como diria o grande Terry Crews. Só que, apesar disso, o número de profissionais do sexo só vem aumentando com o passar do... Tem também, calma aí, tem também aqueles casos onde as pessoas não se
envolvem a nível tão profundo de exposição física, como, por exemplo, pessoas que vendem pack de pé. Ele próprio citou ali no começo, né? Cara, eu já vi gente recebendo a oferta de 50 mil reais pra mandar uma meia usada. Eu vi, vocês não me falaram não, isso aí eu vi. A pessoa recebeu uma proposta de 50 mil reais, a proposta era em dólar, e convertido, né, dava mais ou menos 50 e poucos mil reais. Por uma meia suada da pessoa. O cara tava disposto a pagar por uma meia suada da pessoa, só, entendeu? E eu fiquei meio assim, porque eu falei assim, cara, isso, né? Na época que eu entendi sobre isso, eu falei, velho, isso é normal, então isso é comum, então existe um mercado que realmente paga por isso. E paga, e não paga só, paga pouco não, paga muito, cara. Do tempo. Não importa qual a forma de atuação. Se há anos atrás quem vendia o próprio corpo era considerado escória pela sociedade, não tinha dado certo na vida ou estava passando por sérios problemas financeiros, hoje, ironicamente, é motivo de orgulho. Cada vez mais garotas extremamente jovens aparecem do mais completo nada com carros, casas e uma vida luxuosa, sem faculdade, sem empregos formais e sem herança. A pergunta que vem à cabeça é, como elas conseguiram tudo isso? E a resposta, sem o menor receio de julgamento, vem delas mesmas, que é pela prostituição. Quem vê de fora pensa que ser do job é muito lucrativo e vale a pena, mas será que isso é realmente verdade? E por que a prostituição deixou de ser um escândalo e virou sinônimo de empoderamento? É exatamente essas e outras perguntas que eu pretendo responder hoje. Por isso, senhoras e senhores, deixem esse creme hidratante de lado e fechem o site do Fatal Model e sejam muito bem-vindos à glamorização da prostituição. Talvez eu mude o título depois, mas eu gostei desse. O que vocês acham? A primeira coisa que eu quero deixar claro nesse começo de vídeo é que sim, eu sei que vendedora de pack, garota de programa, presença VIP, sugar baby e qualquer outra profissão, se é que dá pra chamar isso de profissões, são coisas diferentes. Cada uma tem a sua particularidade e contexto, mas pra fins desse vídeo, e sinceramente na minha opinião também, é tudo prostituição, pronto e acabou. Na minha opinião também, como pronto, eu tinha perguntado pra vocês antes ali, e a minha opinião que fique clara nesse momento aqui, que eu acho que agora é o momento de se posicionar. A minha opinião é que é prostituição também. Porque para pra pensar, cara, velho, vamos lá. Se você discorda de mim nesse momento, apresente seus argumentos nos comentários agora, porque agora é o momento pra isso. Prostituição em específico, o que é o ato de se prostituir? É você deixar que a pessoa use o seu corpo de forma sexual em troca de grana, correto? Ou seja, ela vai pagar pra você pra usar o seu corpo pra satisfazer um prazer dela, correto? Correto. Prostituição é isso, não é isso? Na internet meio que é isso também. A diferença, no final das contas, é que é por um valor, mas muito, muito menor. Ah, mas a pessoa ganha muito dinheiro. Ganha porque ela tá vendendo em quantidade. Não é todo mundo que ganha. E aí a gente para falar sobre essa grana em relação à espiritualidade da grana, como que essa grana entra na sua vida e fica em outro momento do vídeo. A pessoa que aceita a vender conteúdos na internet, que ela posta o corpo dela, seja ela se envolvendo com outras pessoas, homens, mulheres, ou, no final das contas, só expondo o corpo dela com as fotos íntimas e tudo mais, você não precisa ser um gênio para ver que a mecânica, que o ciclo se fecha. Vamos colocar um exemplo. É como se eu decidisse, a partir de hoje, começar a postar fotos íntimas minhas. Eu sei que tem uma parcela de pessoas, e eu não tô falando que isso aí tem a ver com a pessoa ser bonita ou ser feia. Cara, a gente tem público, essa é a realidade. São muitas pessoas. E ó, uma parcela, independente se essa parcela é grande ou pequena, se o percentual é muito grande ou muito pequeno, existe uma parcela de pessoas que te acompanham esperando que você poste esse tipo de conteúdo, cara. Velho, na boa. Manos, eu recebo mensagens, velho. Nossa senhora! Em algum outro momento da minha vida, eu recebi muito mais proposta. Hoje em dia, não. Parece que o conteúdo foi para uma parte um pouco mais séria, não só maromba em si, né? Mas eu recebo menos propostas assim. Mas, cara, sério, é uma boa parte do público ali que tá a fim de ver esse lado seu de conteúdo. No momento que você aceita postar esse tipo de conteúdo, que você abre essa porta, você está concordando em a pessoa usar aquilo que você entregou pro próprio prazer dela. Você está se prostituindo, você está vendendo, no caso, né? Essa é a minha opinião. Se você tem um argumento diferente, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Acabou, porra! Se você discorda, vai lá comprar o chocolate de furico da Beisola e tomara que venha com recheio bem gostoso, viu? Porque o médico que atende presencialmente e outro por videochamada tem alguma diferença? Eu acho que não. Coincidência? Acho que não! Além disso, as consequências enfrentadas por essas garotas são quase sempre muito parecidas, e eu vou falar sobre elas. Mas antes, para não ter reclamação nos comentários, quero explicar brevemente cada uma das formas de se prostituir hoje em dia. Então vamos lá? Começando por elas, as vendedoras de pack. A grande maioria trabalha da forma que eu expliquei pra vocês. Gravam meia dúzia de fotos e vídeos, montam um packzinho simples, postam conteúdo não explícito nas redes sociais pra chamar a atenção da gadaiada e vendem com o link na bio. Funciona? Sim. Inclusive, certas garotas famosas que você com certeza já viu por aí usaram essa estratégia no início. Mas, como em qualquer mercado... E essas garotas famosas, inclusive, elas só são famosas porque tentam colocar essas meninas em referência pra que elas vendam a vida fácil, vendam que ganham muito dinheiro mesmo
e atraiam mais seguidoras pro nicho, pro nicho, porque aí você pode trabalhar de várias formas diferentes, né? Teve aquelas que elevaram isso pra um novo nível. Com uma estratégia baseada em beijar estranhos na rua, espalhar outdoors pela cidade e polemizar bastante, Martina Oliveira, de apenas 21 anos, disse que seu faturamento fica entre 10 a 15 mil por dia e revelou ter ganho mais de 8 milhões de reais na plataforma Privacy, ultrapassando até mesmo a famosa modelo André Surak. E olha que isso é um feito e tanto pra alguém que grava com pai, sogra, anão, cachorro, dinossauro, demiurgo e o que mais você imaginar. Só que, na minha opinião, o caso dela nem é o mais surpreendente, até porque ela continua trabalhando. Mas a MC Pipoquinha não. Ainda bem, diga-se de passagem. Há apenas um mês atrás, na data de gravação desse vídeo, ela anunciou sua aposentadoria com só 26 anos de idade. Algo que me deixa profundamente triste, porque eu nunca mais vou poder ir num show ao vivo ver ela cantar que quer ser enterrada de quatro pra ser... Nunca mais vou poder ir num show ao vivo ver ela cantar que quer ser enterrada de quatro pra ser comida pela terra. Triste, cara, muito triste. Pra mim é um tanto quanto feliz ver que no final das contas a Growth Suplementos é o melhor lugar para você comprar suplementação. Quando você quer comprar suplemento, cara, a Growth tem o whey mais avaliado, a creatina mais avaliada, e quando você paga no Pix e usa o cupom Léo Araújo, você tem o máximo de desconto que o site pode te oferecer, cara. Quer comprar suplemento? gsuplementos.com.br. Na hora de finalizar o pedido, usa o cupom Léo Araújo, que aí você me ajuda e ainda ganha descontaço ainda, beleza? E a AlphaCore, rapaziada, olha só. O que ia durar até o dia 17 está rendendo, hein, manos? Ó, últimas unidades, 4 camisetas por R$ 99,00 só, modo surpresa. Como assim? Essas peças aí, qualquer uma delas serão surpresa. Você não sabe, pode vir a peça mais cara do site, a peça rara, pode vir a peça mais tranquila, as peças mais comuns, mas normalmente já te falo logo aí. Se você escolher esse kit, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque tem muita gente falando das boas camisetas que estão recebendo lá. Teve gente que recebeu a camiseta da Apex nesse kit aí, teve gente que recebeu a camiseta Polo nesse kit aí, e é 4 por R$ 99,00 só, entendeu? E olha só, caso você queira escolher a sua peça, você vai pagar R$ 10,00 a mais só, aí são 4 por R$ 109,00. Mas aí você consegue escolher qualquer uma dessas aqui, ó. E aí onde é o problema? Você escolhendo, você não fica sorteado pelas peças de linha mais alta, como, por exemplo, Apex, Apollo e tudo mais, né? Então, 4 por R$ 99,00 você é na surpresa e ainda pode pegar as peças, as melhores peças. 4 por R$ 109,00 você escolhe, paga um pouquinho mais caro, mas você escolhe e não tem as peças raras aí, beleza? O cupom Léo Araújo na AlphaCore, nessa promoção agora, ele tá dando 5% de desconto só. Normalmente o cupom dá 10%, só que nessa promoção, 5% só, beleza? Então vamos lá. Mas olha que interessante, pra surpresa de 0 pessoas, ela fez questão de dizer que a sua maior fonte de renda nunca foram as músicas ou os shows, mas sim a venda de conteúdo adulto. Alguém avisa os Red Pills que os homens não estão acordando, na verdade, estão deixando essas belas mulheres milionárias só por tirarem a roupa. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Segundo um print postado em seu Instagram, Alô, pessoal do Redcast aí, ó. ela chegou a receber R$500 mil num único mês, e mais de 3 milhões ao todo. Se achou pouco, saiba que um CLT médio, que ganha 2 mil por mês, levaria 125 anos para alcançar esse faturamento. Mas uma mulher que nem chegou aos 30 já fez tudo isso e muito mais. Bem-vindo ao seu país, meu jovem. E isso nos leva a outro ponto interessante, que inclusive é um dos principais motivos pelos quais 99% das mulheres nunca vai vender tanto quanto elas. Por mais que existam algumas que ficaram famosas pela venda de conteúdo, a grande maioria apenas aproveita a carreira que tem, mesmo duvidosa, para impulsionar as vendas. E essa estratégia não é um caso isolado ou exclusivo do Bananil, já que grandes celebridades como Bella Thorne e Cardi B fizeram a mesma coisa. Afinal, se você tivesse apenas R$20, assinaria o OnlyFans de uma atriz extremamente famosa, sarada e cheia de procedimentos estéticos, ou da fulaninha, braço de confeiteira que parece um vendedor de pastel? Pois é, nesse caso específico escolheram a segunda opção, mas é porque o fator Bostil não foi levado em conta na hora de montar o exemplo. Em qualquer outro contexto, seria a primeira. Porque essa é a grande verdade que muitas não te contam sobre a venda de conteúdo adulto. Se você não é famosa, vai apenas se expor a troco de nada. E não precisa acreditar em mim. O OnlyFans, que é a maior plataforma desse tipo no mundo, alegou ter pago mais de 6 bilhões de dólares pros seus criadores. Só que a ironia é que, segundo o site Socialrise, a maior parte deles recebem apenas 180 por mês. Ou seja... E eu vou te falar, rapaziada, eu também, da mesma forma que eu conheço pessoas que faturam bastante com pornô, com conteúdo adulto, né? Eu conheço a maioria das pessoas que eu conheço que fazem conteúdo adulto. A maioria não ganham quase nada. Sério, cara, é lamentável, inclusive, ver a forma que é feita a divulgação, sacou? E no final das contas, você saber que a pessoa não ganha grana nenhuma, cara. Que ela abre a conta no final do mês pra você, ela tá ganhando ali... acho que ganham muito ali, $300,
$250. Eu já vi gente abrindo, cara, ganhando $150, $150 pra você postar o seu corpo, quase todo dia praticamente, ficar falando com um monte de gente aleatória. E ao fazer isso, você automaticamente meio que elimina quase todas as outras oportunidades de um emprego, vamos falar assim, convencional. Vou nem falar decente, vou falar convencional. Menos de um salário mínimo brasileiro, e tem em média 21 assinantes. Em contrapartida, 75% dos ganhos ficam com as garotas 10% mais ricas, e isso afunila cada vez mais. Ou seja, se você decidir mostrar o seu chibio na internet, as chances de apenas a sua família e amigos ficarem sabendo e te zoarem pro resto da vida é muito grande. Então, não, vender pack não dá dinheiro. Quer dizer, só se você for o dono da plataforma. Mas Samuel, e as outras formas de se prostituir? Será que valem a pena? Bom, é agora que eu vou falar delas. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em inteligência artificial, não é? No contexto desse vídeo, tem até pessoas usando mulheres feitas em computador para faturar alto na internet. Inclusive, nos anos 90, Bill Gates avisou que todas as empresas que não estivessem nela iriam falir. E isso aconteceu. Mas agora, a onda é outra. Segundo o site da Exame, mais de 75% das empresas vão incorporar inteligência artificial em seus negócios nos próximos 5 anos. E essa notícia é de 2023, ou seja, já está acontecendo. E olha que loucura, um avatar de IA chinês vendeu $38 bilhões em apenas 6 horas copiando um ser humano. Ou seja, se antes foi o comércio que caiu, agora seremos nós. A única forma de não ser engolido por isso é entendendo como esse jogo funciona. Hoje, um simples estagiário em envolve chat, nenhuma faculdade, ainda mais curso em treinamentos dá sempre a todos os treinamentos da plataforma, agindo ser uma joia para a vida toda, mas o de qualquer opção ou 777 mil pessoas. Esse é o número de usuários cadastrados num famoso site da internet focado em patrocínio, se é que você me entende. Se essa quantidade te parece muito, aqui vai a cereja do bolo. Esse número é apenas em Santa Catarina. Segundo dados da rede social Meu Patrocínio, 10% da população catarinense está num site que troca dates por dinheiro, o famoso relacionamento sugar. E somente na capital, esse número é mais de 130 mil, ou seja, 1 a cada 4 pessoas. Pra quem não sabe, relacionamento sugar é um termo utilizado para definir uma relação baseada puramente em interesse financeiro, onde uma pessoa com poder aquisitivo muito maior, chamada de sugar daddy, se for homem, ou sugar mommy, se for mulher, banca um estilo de vida mais confortável para outra com menor poder aquisitivo, chamada de sugar baby, seja com joias, viagens ou o próprio dinheiro mesmo. E se você tem curiosidade em saber, a renda média de um papai ou mamãe açucarado é de 60 a 80 mil reais, ou seja, pessoas ultra ricas. E até aí tudo bem, quem não ia querer ser bancado por uma pessoa de alta classe que pode te presentear com o melhor que a vida tem a oferecer? Mas essa é a parte. Cara, eu conheço pessoas que são bancadas por sugar daddies, que na verdade já conheci, né? Eu não conheço. Já conheci algumas pessoas que eram bancadas por sugar daddy. Elas são bancadas por caras muito mais velhos. Caras que na maioria das vezes não conseguem fazer muita coisa. Mas, e aí é a verdade que elas não te contam, tá? Que elas têm que se submeter a deixar o cara tentar fazer o que ele meio que quiser tentar fazer. Tem algumas que são malandras, conseguem contornar e tudo mais, mas a maioria delas fala, sou sua acompanhante. Mas, mano, a realidade é que não tem nada a ver com a sua acompanhante, sua dama, né? Quando o coroa se sente na vontade de tentar, ele tem que tentar, e aí que é complicado, né, meu amigo? Aí que é complicado, né? Parte boa da relação, porque como não existe almoço grátis, você já sabe o que precisa fazer em troca. Muito sexy. Fora o fato de que esse tipo de relação é muito difícil de encontrar. Eu mesmo nunca conheci alguém que tivesse uma. Se você conheceu, comenta aqui embaixo. Seja porque um velho ou velha recebendo mais de 60 mil reais por mês faz parte de 0,1% da população, ou porque o padrão de beleza estética e disponibilidade que eles exigem é alto. Então não. Cristiano Ronaldo da Silva Júnior ou Megan Fox Oliveira, que moram no interior de Canhotinho, Pernambuco, vocês não serão escolhidos. E isso nos leva à terceira forma mais famosa de prostituição hoje em dia, que é a chamada de presença VIP. Se nas outras duas as meninas fazem questão de deixar claro o seu objetivo, nessa tudo é feito com muita discrição. Há 10 anos atrás, o jornal Carta Capital fez uma reportagem inteira sobre as tais das fichas rosas. Se você não faz ideia do que é, eu vou te apresentar com um outro nome: Book Rosa. Modelos de altíssimo padrão que se envolvem com homens ricos. Só que ao invés de ser uma modelo profissional, as fichas rosas podem ser mulheres simples que participam como freelancer de eventos tipo salões de carro, feiras de corrida e até exposições do agronegócio. Na época, funcionava assim: algumas agências ofereciam um cachê baixo se a mulher quisesse apenas participar do evento e ir embora, ou um cachê turbinado se ela estendesse o seu horário de trabalho e acompanhasse alguns clientes VIP, se é que você me entende. Isso incluía ir a festas particulares, viajar e fazer qualquer atividade que o seu contratante quisesse. Mas a coisa evoluiu tanto que hoje em dia nem precisa ser feita uma investigação para descobrir os detalhes. Cara, detalhe aqui, deixa eu dar um like
like nesse vídeo do Samuel Baum, cara, porque que vídeo bem editado, velho. Tá desse doido, submundo, muito bom, já que o mano. termo presença Hoje VIP tu tá de ficou parabéns, bem famoso e muitas mulheres se auto-intitulam assim. Inclusive, enquanto eu escrevi o roteiro pra esse vídeo, descobri que tem até sites com catálogos delas. E por mais que não seja prostituição escancarada, todos nós sabemos o que rola por trás. E de tanto ir atrás de artigos, dados e reportagens, eu cheguei à conclusão de que garotas de programa costumam se enquadrar em dois grupos, as de baixa e alta classe. Toda mulher que você vê se prostituindo na rua, em bares, boates simples ou até mesmo em sites como Fatal Model e cobrando valores que variam entre 50 a 500 reais, são o que eu chamaria de classe baixa. Agora, aquelas que você vê um monte de bandeiras de país no Instagram, boca de pato, cintura fina, vários procedimentos estéticos e uma vida aparentemente normal, podendo ser estudante, universitária ou influente. Meteram uma foto da Graciane ali? Não, não é a Graciane não, tá muito frango pra poder ser a Graciane. É a Graciane? Não sei. Acho que é a Graciane não é a Graciane não. São as de alta classe. E daí, velho, nem existe especificação. Começa em R$1.000, R$2.000 e não tem limite. Aqui no Brasil, o melhor exemplo que eu encontrei talvez seja a de uma tal Laís Pice, ou Leis Pice, de apenas 22 anos, que diz cobrar até R$100 mil pela sua companhia. E é só você entrar Meu Deus! Como tem gente que paga, no Instagram meu dela amigo. que descobre o motivo. Visual e estética limpos, bonita, vida de luxo, corpo estrutural impossível de se alcançar sem cirurgia e, ao contrário das garotas comuns, nenhuma opção de contato na bio, porque seus clientes não estão no Instagram. Uma forma discreta de deixar claro que ela é inacessível pra maioria. Um produto premium, dá pra dizer. E depois de tudo que eu disse, talvez você tenha tido a impressão de que esse mundo vale a pena, já que não importa de qual forma seja feito, presencial ou online, velado ou não, muitas meninas ficam milionárias e até se aposentam aos 20 e poucos anos. Mas eu preciso te mostrar o outro lado. Em 2019, a Conexão Repórter do Cabrini fez uma reportagem especial com 3 garotas de programa diferentes. Dara, uma mulher simples de quase 40 anos tentando sobreviver e dar uma vida digna para 2 filhos. Rafaela, de 27, mãe solteira que igualmente faz de tudo pelo seu filho. E por último, Evelyn, que por questões de vergonha não expôs seu rosto e nem idade. Apesar de algumas diferenças, todas elas compartilham certas coisas. A dor, a rejeição da família, o julgamento, o desprezo, situações deploráveis que incluem até mesmo agressão física durante o trabalho e o principal de tudo, o desejo de sair dessa vida. Duas das partes que mais me chamaram a atenção foi quando o câmera filma diversos momentos da Evelyn saindo pelas ruas durante o dia e entregando currículos, mas, sem sucesso, recorre ao trabalho noturno e liga pra filha adolescente em casa pra ver se tá tudo bem. A outra... Talvez você não consiga entender agora a analogia que eu vou fazer, porque você vai falar, quem tá nessa vida porque quer. Nesse caso aqui eu vou usar um exemplo pra ilustrar, que eu não sei se é o melhor exemplo, mas eu acho que assim você consegue visualizar. Porque nós estamos falando literalmente da mesma coisa aqui, tá? Quando a gente tá falando de conteúdo adulto, de prostituição no final das contas, a gente tá falando de um vício. Você provavelmente já ouviu algum dependente químico falar que não gostaria de estar naquela vida. Tem a rapaziada que tá imersa no vício ainda, que ainda tá no problema, mas a parcela dos dependentes químicos, né, que já meio que se despertaram pro problemas que estão imersos, eles falam, se eu pudesse ter evitado usar a primeira vez, eu não teria usado. Se eu pudesse fazer qualquer coisa pra sair, eu sairia. Qualquer coisa. O estigma que a prostituição, que a produção de conteúdo adulto traz pra cima de qualquer carreira, seja de homem ou de mulher, é o mesmo, rapaziada. Quem entrou fecha tantas portas, que no final das contas não consegue abrir mais. E aí a pessoa tenta sair disso, é como se ela tivesse fechado tantas portas que agora ela tá fechada em uma caixa, né? E ela não consegue abrir. Essa é a sensação e esse é o depoimento de pessoas que já lidaram com isso. Eu sei porque eu já troquei ideia com algumas pessoas. Eu sou um cara curioso e no final das contas eu consigo ser curioso e não ser ofensivo nas perguntas que eu faço. Então eu já ouvi muita coisa, mano. Já ouvi muita coisa e vou te falar, não é uma porta legal a se abrir não, cara. Outra foi quando Rafaela, que é acompanhante de luxo e trabalha numa boate bem elitizada, segundo ela, revela que seu faturamento fica em torno de R$15 mil por mês. Além de prestar serviços na madrugada, ela ainda chega em casa pela manhã, leva o filho na escola e atende alguns clientes durante o dia pelo site. Agora, você reparou no mesmo que eu? Nenhuma dessas mulheres romantiza essa vida. Pelo contrário, todas alegam que querem sair, que não vale a pena, que o salário nem sempre é tão alto assim e que isso destruiu suas relações familiares. E é por esses motivos e vários outros que eu fico muito triste quando vejo uma mulher vindo pra internet dizer o quanto é feliz e realizada por meio da prostituição. Porque elas não são o 1%, é o 0,00001%. E até mesmo quando a câmera desliga, elas também enfrentam as consequências. Pois como eu mostrei, essa até pode ser uma profissão que paga muito se você atingir o topo, mas não tem volta, não tem limite e principalmente vai te destruir por dentro. Se por algum motivo você pensou em entrar nesse mundo ou até talvez tenha entrado, mas caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e enxergou a realidade, saiba que isso não foi por acaso. Apesar do que eu disse, você sempre pode recomeçar. Isso não significa deixar de colher algumas consequências, mas com certeza esse é o melhor caminho. Inclusive esse é meu Instagram, pra quem quiser seguir ou até desabafar, enfim. E caso tenha gostado desse assunto e quer entender mais sobre o mundo das vendedoras de pack, a mensagem
Meses atrás eu fiz um vídeo exclusivo pra elas, que o YouTube desmonetizou, óbvio, mas o importante é a mensagem e não apenas o retorno. Vai aparecer em algum lugar da tela, clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima, rapaziada. Ótimo vídeo do Samuel, cara. Rapaziada, hoje, manos, eu tô indo lá no terreno agora, por isso que a correria tá absurda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga, gostei, comente sua opinião, se inscreve no canal se não for inscrito. Espero que a gente tenha salvo no seu almoço aí. Espero ter feito a diferença no seu dia da mesma forma que você fez ficando aqui até agora, até o final. Vejo você no próximo. Valeu, falou e fui!